Amém, irmãos? Amém. Filipenses 3 é bem conhecido. Na verdade, vamos ler o versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que ou fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo, vocação de Deus em Jesus Cristo. Louvado seja o nome de sua igreja. Possa estar sentado em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, ele era o perseguidor da igreja de Cristo. Paulo, ele defendia a lei, um homem muito douto, um homem cheio de ciência, um homem cheio de entendimento, mas que havia uma sinceridade nele, porque ele militava contra uma doutrina que se levantou aparentemente contra a doutrina de Deus, que era chamada da doutrina do Nazareno. Mas na verdade aquilo que Paulo achava que era uma mentira, na verdade era verdade. Era aquilo que descortinaria os seus olhos. E Paulo, ele enfrenta muitas lutas, ele enfrenta muitas adversidades depois que ele se converte, por conta daquilo próprio que ele defendia, daquilo próprio que ele matou para defender, que ele prendeu pessoas para defender. Mas a verdade chegou. E quando a verdade chegou, Paulo, ele passa a ser de perseguidor a perseguido. Então Paulo, ele começa a sofrer pela causa do Evangelho. Paulo, ele começa a padecer pela causa do Evangelho, mas dito por ele mesmo que nada ele tinha a vida dele por preciosa, desde que ele cumprisse o ministério do Senhor, desde que ele cumprisse a direção a qual Deus deu para ele. E a gente olha para a vida de Paulo, no momento que Paulo ele está perseguindo os cristãos. Paulo, ele tinha o apoio da maioria da sociedade. Paulo, ele tinha o apoio da sua família. Paulo, ele tinha o apoio do sinédrio. Paulo, ele tinha apoio, amados irmãos, tanto de fariseus quanto de saduceus. Paulo, ele era extremamente querido. Paulo, ele era extremamente elogiado. Paulo era extremamente ovacionado no meio dos seus. Paulo era muito bem posicionado socialmente, financeiramente. Eu vou dar uma noção de como que Paulo ele era posicionado financeiramente. Em uma das prisões de Paulo, Paulo apela para Roma, porque sendo Paulo judeu da tribo de Benjamim, porque quem é da tribo de Benjamim também é judeu, porque a tribo de Benjamim e Judá se uniram. Então, mesmo sendo judeu da tribo de Benjamim, Paulo, em sua defesa, diz que ele é cidadão romano, porque o seu pai havia comprado a cidadania romana. Para se comprar a cidadania romana, transformando as moedas para o dia de hoje, seria mais de R$1 milhão. Você está entendendo? Paulo era de família muito rica. Paulo estudou e Paulo falava várias línguas: hebraico, aramaico, grego, a língua romana e muitas outras línguas. Paulo era doutor, era letrado em muitas línguas. Então a família de Paulo deu condições para ele estudar não só a lei,
não só o estudo da sua região, da qual ele era nativo, a qual também muitas outras línguas, muitas outras culturas. Então, naquela época, Paulo, ele era um dos maiores doutores que existia naquela época. Tanto que, se você pesquisar como é que é criado aos pés de Gamaliel, ser criado aos pés de Gamaliel não é uma opção da pessoa, mas é uma escolha do sumo sacerdote. Eles pegam aqueles que se destacam, eles pegam aqueles ali que impressionam pelo seu saber, e eles pegam e falam assim: você vai ficar comigo, você vai ser criado aos meus pés. Ou seja, quando um desses pega alguém para criar ao seu lado, ele está na esperança de que aquele que ele está criando seja o seu sucessor. E Gamaliel nada mais era do que o maior de todos eles. Então ele estava preparando Paulo para ser nada mais, nada menos do que o maior de todos eles. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ou seja, se tivesse alguém que tinha prestígio naquela época, era Paulo. Mas quando Paulo ele se converte e ele vai apresentar uma de suas defesas, ele fala: se é para me gloriar-me, me gloriarei, porque eu fui criado aos pés de Gamaliel. Ele fala, amados irmãos, que quando a doutrina ele era irrepreensível. E Paulo vai falar tudo que ele aprendeu, tudo que ele fez, tudo que ele estudou. Ele vai dar o currículo dele todo. E quando ele está dando o currículo dele todo, que as pessoas estão falando: rapaz, esse homem, esse camarada, eu quero ser igual a ele. Paulo ele termina o seu discurso dizendo: mas eu reputei tudo por perda, por esterco. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi, toda a ciência, toda a doutrina, toda a letra, com quem eu estudei, aonde eu estive, aonde eu viajei, os méritos que eu ganhei, tudo eu comparo hoje a esterco, a fezes de animal. Tudo eu reputei por perda. Paulo está dizendo: toda aquela sabedoria que eu tinha, de nada valeria, porque aquela sabedoria não me levou a Deus. Mas o encontro com Deus o levou a Deus. E aquele homem larga aquela glória, ele larga aquela riqueza, ele larga aquela fama. E você vê Paulo agradecendo alguns irmãos e fala: eu agradeço a alguns irmãos que me enviaram alguma ajuda. Ou seja, aquele homem que teve a cidadania romana comprada por uma quantia exorbitante, aquele homem que teve recurso para estudar nas melhores escolas da época de língua, de idioma, agora ele estava dependendo da ajuda de alguns irmãos. Aquele homem agora estava dependendo de construir tendas no sol para poder se sustentar. Aquele homem criado em berço de ouro, que tinha para viver uma vida maravilhosa dentro do templo como um dos sacerdotes, esse homem agora dorme no alento. Esse homem que tinha o poder de mandar chicotear quem ele quisesse, ele agora é chicoteado. Esse homem que tinha poder de prender quem ele quisesse, este homem agora é preso. Este homem que teve o poder de matar quem ele quisesse, a morte mais famosa é de Estevão, ele agora vai ser morto, com a sua cabeça arrancada. Ele tinha fama, ele tinha riqueza, ele tinha o reconhecimento, ele tinha a glória dos homens, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha poder, humanamente falando. E ele largou tudo isso para ter unção. Hoje se larga a unção para ter riqueza, fama, glória, elogio, poder. É o mundo que nós vivemos. Mas Jesus, ele está voltando. E o que eu vejo na vida de Paulo, o que eu vejo na vida de Filipe,
o que eu vejo na vida de Estevão, o que eu vejo na vida da história da igreja, porque se tem um livro, eu não sou de recomendar livro, eu gosto de ler a Bíblia, mas se tem um livro que eu recomendo à igreja ler, a história dos hebreus, a história da igreja. Você vê que sempre foi pago um alto preço, sempre foi pago um preço de renúncia, sempre foi pago um preço de anular a si mesmo, sempre foi pago um preço de matar a sua carne. Paulo está falando do encontro com o Senhor e ele reconhece que ele ainda não alcançou. Não que eu haja alcançado, eu não alcancei ainda. E hoje se bate no peito e diz: eu estou salvo. Eu já estou salvo, eu já aceitei Jesus. Mas Paulo, no auge da sua vida com Deus, no auge da sua intimidade com Deus, já quando escreveu Filipenses, já tinha escrito diversas outras cartas, depois dele ter orado por eu te ter ressuscitado, depois dele ter tido um encontro no caminho de Damasco, face a face com o Senhor, ele está dizendo para mim e para você, que no momento que ele escreveu isso aqui, ele reconheceu que ele ainda não tinha alcançado a salvação, ele ainda não tinha alcançado o prêmio da vocação a qual ele foi chamado, que é a salvação. Paulo, ele reconheceu que ele tinha que continuar batalhando, que ele tinha que continuar lutando, que ele tinha que continuar pagando um preço. Mas hoje nós vivemos um evangelho diferente do que Paulo viveu, porque não precisa ter esforço, basta dizer: oh, Jesus, eu te amo. Não precisa lutar contra a carne, não precisa mudar os pensamentos, não precisa mudar as vestes, não precisa mudar o lugar que se frequenta, não precisa. Mas nós entendemos pela palavra que precisa, e nós nos esforçamos para viver isso, e nós pregamos para que a igreja viva isso, e cada vez que nós pregamos isso, um pedaço de nós é arrancado com foice, como se fôssemos o inimigo, como se quisesses o mal da igreja. Uma moça, ela não era simpática a mim, porque há 10 anos atrás, o irmão Cristiano de Cláudia, quem conhece, diga amém, o trouxe em um dos nossos cultos, e ele não era convertido, e ele ficou impactado, ele falou: Cristiano, um dia quando eu me converter, eu vou para a igreja desse pastor, para a glória de Cristo. Tá, irmãos, eu estou contando lá no relato, os irmãos sabem que não sobe nada disso do meu coração, mas a glória do Senhor. E aí, onde eu ia fazer culto, perto da casa do Cristiano, onde era, esse irmão ia, e ele ficou em casa dele falando o tempo todo na igreja, porque às vezes falta um pouco de sabedoria. Você tem de falar do Senhor, você tem de falar da palavra, você fica falando pastor Elvis, as pessoas, isso cria algo ruim nas pessoas. Você não deve falar pastor Elvis porque é Cristo que está operando, é Cristo, é o Senhor operando através da igreja, é o Senhor operando através da palavra. Mas ele ficou batendo na tecla, até que aquela mulher, ela quis ver o diabo, ela não queria me ver. Sem me conhecer, sem nunca ter falado comigo. Mas aí abriu a igreja de Maria Helena, e quando abriu, ele foi na inauguração. Ele foi na inauguração e ele falou: poxa, pastor, tá, minha esposa não gosta daqui, não quer vir, então ele não bata de frente com sua esposa. A minha vida é assim, sabe? Você precisa se converter, deixa ela ver Jesus na tua vida, deixa ela ver a transformação, deixa ela ver a diferença. E ficaram naquele jogo assim: ele, eu quero ir para a igreja, ela, tudo bem, mas vamos na minha. Aí ia 10 cultos na dele, uma na nossa, ela tinha que vir. E ela sentava no culto e olhava, e quando acabava, ele vinha no outro culto sozinho, todo sem que pastor, perdoa minha esposa. Poxa, pastor, ela, meu irmão, deixa a sua esposa aí, é bênção, o Senhor está trabalhando, deixa ela. E foi passando, e nesse um ano que a igreja está fazendo, 10 cultos lá, um culto aqui, 10 cultos lá, um culto aqui. Quando acabou o seminário de oração, o primeiro dele, quem está vendo, diga amém. Amém. Veja, tem a parte 1, a parte 2, agora eu vou finalizar a parte 3. Veja, porque é Deus puro naquilo. Acabou, nós fomos lá para trás, os irmãos fizeram lá um feijão lá, maravilhoso, começou a servir, eles estão lá atrás. E eu sentei para conversar com alguns irmãos, eu vim cumprimentando e cumprimentei, e ela estava com os parentes me seguraram ali, e começou a falar da mensagem.
ela de perna cruzada, ela avançou para frente e falou assim: aqui é interessante que aqui se prega, a gente entende. Eu falei: opa. Por isso que eu estou gostando de vir aqui, porque eu estou aprendendo. Meu Jesus! Isso é 9 e pouca da noite. Nós saímos de lá meia-noite e pouca. Ela debaixo de lágrimas, dizendo: eu não gostava do Senhor, eu te julgava sem te conhecer, e é assim que as pessoas fazem. Mas eu descobri que o tempo todo que o Senhor pregava aquelas mensagens que eu não gostava, em todo o tempo o Senhor estava preocupado com a minha salvação. Hoje eu entendi que eu estava lá a minha vida toda no evangelho errado, que eu estava a caminho do inferno, mas agora eu sei que a sua preocupação desde o início era com a minha salvação. E eu falei para ela: se eu não tivesse pregado desta maneira, você tinha despertado ela. Não, pastor, não tinha. E sexta-feira estou eu com minha esposa na casa deles para discipular, para tratar a família, porque o Senhor Jesus fez essa obra. Mas o testemunho que eu quero trazer antes é como que você é odiado por pregar aquilo que Cristo mandou pregar, aquilo que Cristo mandou fazer, e de pregar ouro. Então a gente entende que é esforço. Eu prego isso para mim, eu prego isso para minha esposa, eu prego para minha filha, eu prego para cada um aqui hoje. O reino de Deus é tomado por esforço. E há coisas que a minha mente quer projetar, há coisas que o meu corpo quer fazer, mas que a palavra de Deus ela condena. A Bíblia fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Ah, pastor, mas ele diz que é lícito porque você tem um livre-arbítrio. Quando ele fala todas as coisas são lícitas, o Senhor está falando: eu não posso proibir você de fazer nada. Você tem um livre-arbítrio, mas eu posso te dizer a consequência de cada ato teu. Eu posso dizer para você a consequência de cada ato seu. É o seu filho, 20 anos de idade, dono do nariz dele. Ele chega para você: mãe, olha só, a senhora não sabia, pai, olha só, sou homossexual, acabou. Mas minha filha, você desde quando? Não, já sou assumido, já concretizei o ato, já tem até uma pessoa. Mas eu estou falando aqui, e a senhora não pode me pedir, eu vou ver minha vida. Ela fala assim: eu não posso te pedir, você é dono do seu nariz, mas eu posso te dizer a consequência disso. Eu vou continuar orando pela sua vida. Então quando a palavra fala todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, ele está falando: você é livre para fazer o que você quiser, porém você também é livre para responder sobre cada ato seu. Há o caminho de vida, o caminho de morte. E Paulo ele vai dizer no versículo 12: não que haja que já tenha alcançado. Mas como, irmãos? Eu oro com uma pessoa que se quebrou toda, ele ressuscita na frente de todo mundo, e eu julgo a mim mesmo que eu não tenho salvação ainda. Como, amados irmãos, que eu sou apedrejado até quase a morte? Na verdade não existe apedrejamento até quase a morte. Irmãos, estuda sobre o apedrejamento. No apedrejamento tem a pedra final. Depois que a pessoa é apedrejada, é pega uma pedra grande, carregada por 2 homens, eles levantam e jogam na cabeça, para confirmar a morte. E levanta. Então a Bíblia não diz, mas eu creio que Paulo ressuscitou após o apedrejamento. E este Paulo que fez tudo isso, ele está dizendo: olha, eu não estou falando isso porque eu já tenho alcançado, porque eu não alcancei ainda. E o grande problema, irmãos, é quando o diabo consegue alcançar o meu e o seu coração, ele consegue enganar, para colocar na nossa mente as coisas que a gente já alcançou, que a gente não vai cair, que a gente não vai tropeçar, que a gente não vai, que ninguém vai vencer a gente, somos invencíveis, somos super-heróis. Sansão era forte, mas eu sou mais forte que ele. Mas esse homem aqui, que tinha tudo para se gloriar, ele diz: eu não alcancei ainda. Não alcancei. Não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Então quando Paulo fala: eu, preso do Senhor, irmão,
Senhor, na versão original, é escravo do Senhor. As pessoas acham esse texto forte porque acredita que o Senhor tinha escravizado Paulo. Não, o Senhor não escravizou Paulo. Paulo se fez escravo do Senhor. É diferente. Por exemplo, Abraão, ele dá alforria ao seu escravo Eliezer. Ele cria uma amizade, uma comunhão tão grande com Eliezer, que ele fala para Eliezer que Eliezer não vai ser mais escravo dele. Eliezer fala, mas eu não vou para lugar nenhum, eu quero continuar te servindo. Aleluia. Então por um momento Eliezer foi escravo, depois de um momento ele se fez escravo. E por que Paulo se fez um preso do Senhor? Porque Paulo dizia assim: somente preso no Senhor eu vou alcançar isso aqui. Olha, eu não alcancei ainda, mas eu me fiz preso do Senhor, eu me fiz escravo do Senhor, para que eu alcance, para que eu chegue lá, para que eu ganhe esse prêmio. Eu me fiz escravo do Senhor. Quando a minha carne diz não vou fazer, tu vai orar sim, porque eu sou escravo do meu Deus, Ele quer que eu ore. Tu vai ler sim, porque eu sou escravo do meu Deus. Quando a tua carne quer pecar, você não vai pecar, porque eu sou escravo do meu Deus. Mas por que Ele te fez escravo? Não, Ele não me fez escravo, mas eu quero alcançar uma vida que o alegra. Eu quero alcançar uma vida que o agrade. Eu quero alcançar uma vida que o glorifique. E Paulo entendeu que era impossível ele ter uma vida que glorificasse a Deus sem que ele fosse escravo do Senhor. Ele vai dizer mais: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avanço para as que estão diante de mim. Eu procuro não pensar mais no meu passado, no que eu tinha, no que eu era, no que eu fazia, no que eu fiz. Eu só penso de Cristo para frente. Mas tu ia ser sacerdote, eu não penso mais nisso. Mas tu tinha uma herança, o teu pai te teve por traidor, eu não penso mais nisso. Não, você podia ser isso, podia ser aquilo, eu não penso. Isso ficou para trás. Não me interessa mais posição social, não me interessa mais posição profissional, não me interessa posição ministerial, não me interessa. Só me interessa ser escravo do Senhor. Só me interessa fazer a vontade do Senhor. Não, Paulo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Tu tem que viver também. Como viver para mim é Cristo. E morrer é lucro. Ou seja, quando eu estou igual um louco em igreja, o tempo todo, segunda a segunda, na visão de Paulo, você está um escravo, só vive trabalhando. Paulo, não estou escravo, não, estou vivendo, essa é a minha vida, é Cristo. Você vive orando, parece um maluco, não vivo orando, não, estou vivendo, a minha vida é Cristo. Você vive lendo a Bíblia, você precisa viver, você precisa ir à praia, precisa ir ao cinema, precisa ir ao shopping, mas eu estou vivendo. Se a vida para você é shopping, se a vida para você é o cinema, se a vida para você é viagem, se a vida para você é dinheiro, a vida para mim é Cristo. A vida para mim é Cristo. Porque isso tudo para mim não tem mais valor. A minha vida é Cristo. Mas tu tem que tirar um tempo para você, Paulo. Eu estou tirando um tempo para mim. Eu estou tirando tempo para a minha salvação. Eu estou tirando tempo para a minha edificação. Eu estou tirando tempo para o meu crescimento espiritual. Eu estou tirando tempo para alcançar o meu tesouro no céu. Eu estou fazendo a minha poupança. Eu estou fazendo o meu pé de meia. Está fazendo o pé de meia? Bota meus casinhas para alugar? Não. Eu estou fazendo a minha poupança espiritual. Estou botando crédito lá em cima. Para quando eu chegar lá, ter crédito para mim viver, para mim entrar. E aqui vem, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim. Eu avanço para aquilo que está diante de mim. Eu não alcancei, olha que coisa linda. Eu não alcancei, mas está diante de mim. Paulo entendeu que Jesus, irmã Marina, ele não morreu para salvar a humanidade, mas ele morreu para abrir uma porta de salvação. E que ele abriu uma porta que não existia, ele abriu porta de não a porta. O entendimento é esse, não tinha salvação, agora tem. E ele mostra o caminho, então a porta ele já abriu, cabe você caminhar.
Por isso que a palavra fala caminha hoje, amanhã e sempre. Mas Paulo, ele fala que ele não caminha aleatoriamente, ele prossegue para o alvo. O alvo de muitos é essa terra. O alvo de muitos é a riqueza, é a fama, é a glória, é o marido, é a esposa, é a namorada, é o prazer, é a carne. Mas Paulo, no momento que ele tem um encontro com Cristo, ele coloca um alvo. E o alvo de Paulo é a porta. Então Paulo, em meio às lutas, às adversidades, às afrontas, Paulo seguia adiante. Porque Paulo não se dava o luxo de olhar para o lado, para frente, para trás. Não, olhar para o lado, para o outro ou para trás. Não, Paulo ele apanhava, mas olhava para a porta. Ele tomava um chicotada, olhava para a porta. Ele era preso, olhava para a porta. Ele era perseguido, ele olhava para a porta. Ele era caluniado, ele olhava para a porta. E cada chicotada que ele tomava, ele não se lamentava. Eu vou esquecer essa chicotada, já passou, e vou seguir para o alvo. Existe um alvo. Existe uma meta espiritual. Existe um alvo a ser alcançado. E Paulo entendeu que tudo aquilo que se levantava era contra-tempo, ele ficar preso naquilo, olhando para aquilo e perder o foco. Mas ele falou: não vou perder o foco, porque eu não alcancei ainda, eu não atravessei essa porta, eu não passei por ela ainda, mas essa porta é o meu alvo. Cara, mas entenda bem, para alcançar esse alvo, tu foi apedrejado. E apedrejamento? Passou. Ainda estou olhando para a porta. Mas você foi preso? Passou. Você foi chicoteado? Passou. Você foi caluniado? Passou. Não fica tentando trazer essas coisas à minha memória, porque passou. Mas que Deus é esse que permite você ser apedrejado se tu está caminhando na presença dele? Eu não vi o apedrejamento, mas eu vi o livramento que ele me deu em ter me livrado. Que Deus deixa que permite você tomar um monte de chicotada. Eu não olhei para a chicotada, mas eu olhei quando ele entrou dentro da prisão, quebrou e me arrancou de lá. Mas está sendo caluniado, perseguido, é tido como traidor. Estou falando para todo mundo que você é traidor, mas eu não estou preocupado como ele me julga, eu estou preocupado como Deus me julga. Eu não estou preocupado como eles me veem, eu estou preocupado como Deus me vê. Eu não estou preocupado com o título dos homens, estou preocupado com o título de servo. E tentaram comparar Paulo de tudo que é jeito. E Paulo só olhava para uma direção, para frente. Glória a Deus. Para frente. É que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim. E o que está diante dele? Prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo, meu Senhor? Será que a tua vida toda vai ser sentar dentro da igreja da glória a Deus e aquilo? Qual é o teu alvo, meu Senhor? Vai virar um instrumentista? Pobre coitado. Vai virar um pregador? Pobre coitado. É ser reconhecido no mundo gospel internacionalmente? Pobre coitado. Qual é o teu alvo? Entrar naquela porta, pessoal. Entrar naquela porta e ouvir: vinde bendito de meu Pai. Porque se o teu alvo for entrar naquela porta, se for o chão que tu vai varrer com excelência. Se for o banco que tu vai limpar com excelência. Se for ficar no portão, tu vai ficar com excelência. Se for trocar um instrumento, ainda que não saiba muito, você vai fazer com excelência. Se for pregar, tu vai pregar com excelência. Se tu abrir um culto, tu vai abrir com excelência, porque o teu alvo é aquela porta, não é a glória do homem. E você pode não ter uma voz afinada, mas se tiver um coração reto, para ele é excelente. Tu começou a tocar bateria, agora pode não saber todas as viradas, mas se tu está aqui com o coração limpo, para ele está excelente. Tu vai começar a tocar teclado agora, mas se o coração estiver limpo, para ele é excelente. Eu posso começar a pregar agora, cantar agora, mas se o meu coração está limpo, para ele é excelente. Deus, ele não olha a tua potência vocal. Deus, ele não olha a tua potência musical. Deus, ele não olha a tua potência de pregador, ele olha o teu coração. E de tudo que tenhas que guardar, diz a palavra, guarda o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. E Paulo vai trazer algo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio. Há um prêmio. Há uma recompensa. Amados irmãos, há um prêmio. A salvação é um prêmio. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu vai correr 5,
10 quilômetros, tu vai se esforçar para no final você ganhar o prêmio. O lutador está ali, se arrebenta todo, mas ele levanta, ele quer continuar lutando, porque no final ele quer receber o prêmio. Uma competição de música, você quer ganhar o prêmio. Uma prova, você quer ganhar uma boa nota. Autoescola, você quer ganhar o prêmio final, que é o quê? A carteira. Para tudo isso tem que empenhar um esforço. Paulo, nesse texto, está falando de um esforço, a qual ele empenha para alcançar um alvo que ele estabeleceu no coração dele. Mas para Paulo ter este alvo, ele largou todos os outros. Que ele tinha um alvo de ser sacerdote, ele tinha um alvo de dirigir uma sinagoga, ele tinha um alvo de ser grande perante os judeus, ele tinha um alvo de aprender mais línguas do que ele já tinha, de ter mais dívida do que ele tinha. Mas quando ele conheceu Cristo, todos aqueles alvos reportou por perda, e ele focou no alvo que ele não tinha, mas que agora é o mais importante da vida dele: Cristo. Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está me ensinando na graça é esforço, e que esse esforço tem um prêmio, e que esse prêmio não é, amados irmãos, aquela medalha que é tão brilhosa, tão bonita, mas com o tempo ela fica fosca. Lembra, mano, as medalhas do karatê? Linda, mas com o tempo elas ficavam como? Toda fosca, ferrujada. Não é como um troféu que com o tempo acaba, mas o prêmio da soberana vocação de Jesus, ela é eterna. Ela é eterna. Depois pega para mim, está ali minha filha, a Patrícia, alguém aqui, no celular. Eu sou contra pegar celular para o culto, tá, irmãos? Mas eu vou pegar para pesquisar um negócio para mim. Colocar lá a letra do louvor, coroa de espinhos, Marco Antônio, que depois eu vou ler esse hino para você. E o que eu quero trazer para isso? Que a gente corre para obter glórias nessa terra que são extremamente passageiras. Campeão mundial de natação aí, um torpe, porque é o torpedo, né? Comparado com o torpedo, o camarada foi lá novo, tal, e ganhou a natação. Quem é ele hoje? Quem fala do nome dele hoje? Quem fala? Onde está o Rei Pelé hoje? Rei Pelé. Ninguém jogou mais. Ele está onde agora? O ouro dele colocou ele no céu, a fama dele, a riqueza, a glória dele colocou ele no céu. Não colocou. Mas aonde está, amados irmãos, Paulo? Na glória. E o mundo quer que você almeje uma glória passageira. Deus quer te dar uma glória eterna. O mundo quer te dar um reconhecimento passageiro, mas Deus quer te dar um reconhecimento eterno. E por que, amados irmãos, o diabo quer te dar um reconhecimento passageiro? Para que aquilo te dê, dentro do seu coração, uma sensação de satisfação a ponto de você não precisar de Cristo. Na verdade, achar que não precisa dele. Porque você é o bom, porque você é o melhor, porque você pode, porque você tem. Tem pessoas que passam dentro de um canal, porque eu sigo aquela pessoa, ela fica 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, acompanhando os passos daquela pessoa que ela segue. Mas ela não acompanha os passos de Jesus, nem por 10 minutos. E quando alguém tem um seguidor na internet e segue aquela pessoa, eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho tantos seguidores, amados irmãos, ela segue porque ela quer ser igual.
Ela segue porque o jeito de falar, o jeito de cantar, o jeito de andar, o jeito de lutar, o jeito de... seja o que for, o jeito de jogar, o jeito que for, eu quero ser assim. Então você projeta a sua vida, você projeta o seu alvo, ser como aquela pessoa. Paulo projetou o alvo dele ser como Cristo. E Paulo fala assim de meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje as pessoas querem imitar o pastor Elcio, o pastor Ricardo. As pessoas querem, a gente acha que não, mas quer imitar lá, mano, no cantor, quer cantar cantora gospel, aquele pregador famoso. As pessoas querem ser igual a elas. Não, Paulo falou, olha, seja igual a Cristo. Olha, eu não imito ninguém, eu conheci Gamaliel, foi aos pés dele, mas eu imito Cristo. Eu quero a minha vida igual a de Cristo, eu não quero igual a de A, de B, de C, eu quero a minha vida igual a de Cristo. Ah, mas eu quero ter o corpo assim, eu quero ter o corpo assado, eu quero ter o corpo de Cristo. Eu quero fazer uma tatuagem, eu quero ter uma marca assim, eu quero ter a marca de Cristo. Ah, porque eu quero pisar no país tal, eu quero conhecer o país tal, eu quero pisar na glória. Ah, mas eu quero ter meu reconhecimento no mundo gospel, eu quero ter meu reconhecimento no mundo artístico, eu quero ter meu reconhecimento profissional, eu quero ter meu reconhecimento perante a família, eu só quero ter meu reconhecimento no livro da vida, tem que estar meu nome lá, só isso que eu quero. É só isso, o meu nome lá. Eu não estou preocupado se eu vou ter carro, se eu não vou ter, eu não estou preocupado se eu vou morrer com a minha cabeça arrancada ou não, a preocupação que eu tenho é se meu nome está lá. É só isso. E Paulo entendeu. Ele entendeu isso de maneira grandiosa, de maneira maravilhosa. Mas há um prêmio, há um alvo e há um esforço. Ofereceram para um camarada $500 mil, 2,5 milhões de reais mais ou menos, quase 3 milhões. Ele falou: o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que ficar dentro de uma casa, no quintal dela, durante 3 meses, sem internet, sem telefone, e ao longo do tempo a gente vai tirando algumas coisas dessa casa. Havia momentos que a gente vai parecer que ele ia enlouquecer, sem internet, sem telefone, sem falar com a família, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Parecia que ele ia enlouquecer. E quando ele estava prestes a enlouquecer, ele lembrava do prêmio. São $500 mil. E aquilo ganhava força. Arrancaram a metade da casa, tiraram a metade, literalmente, ele continuou. E foram tornando as coisas mais difíceis, foram tornando as coisas mais complicadas, e foram ali criando algumas situações para infernizar a vida dele, naquele lugar, para ele largar. E ele foi enlouquecido. Fizeram absurdo com aquele homem, mas ele foi até o final. Entrevistaram ele: mas por que você foi até o final? O que você fez para conseguir tudo isso? Ele fala: me foquei no alvo. Come mal, dorme mal, período sem banho, sem esposa, sem família, sem intimidade, sem bola, sem sinuca, sem totó, não sei o que ele gosta de fazer, sem praia, sem cinema, para alcançar $500 mil. Já pensou se alguém ficasse 3 meses trancado no lugar, orando, jejuando, lendo a Bíblia, para alcançar um encontro verdadeiro? Mas por que não fazem? Porque não tem valor. Sou magro, raquítico, mas eu quero mudar o meu corpo. Eu vou para a academia, eu vou malhar 2 horas, vou malhar 3 horas. E vou olhar para o meu bíceps, meu bíceps, meu tríceps, a minha coxa, para minhas costas está largando, meu peito. E eu vou me esforçar cada vez mais. Ah, não consegui, agora eu falei: quando você consegue fazer aquela sessão toda que está tirando de letra, o professor vai vir e falar assim: agora eu vou mudar. Você começa tudo de novo. Mas você vai porque está melhorando. Você se empenha, se esforça para ver o resultado do teu corpo que o bicho vai comer. E que malhando ou não, vai chegar uma hora, vocês vão rir, irmão, mas nesse dia eu saí do banheiro, saí de toalha, fui trocar roupa no quarto, e o espelho estava na minha frente. Falei: misericórdia, que o Senhor dê graça para minha esposa. Eu olhei para mim e falei: Jesus, assim, a idade chegou. 44 anos, irmão, já está repelando, já começando os troços. Falei: faz parte.
Não, porque você não tem tempo vai estar chegando, amém, glória a Deus. Olhei pro cabelo e falei, Jesus. Olhei pro nariz, Davizinho chinês, nariz grande. O teu é um Davizizão, Maurício. Então, eu olhei pro meu cabelo, olhei pro meu corpo, olhei para mim, falei, Senhor, tudo acaba. Aquele menino que dava 3 passos numa parede de 3 metros e caía de cambalhota do outro lado, não é verdade? Tudo. Aquele que pegava o cabelo, fazia assim, ainda fazia rabo de cavalo. Eu falei, Senhor, o tempo passa, mas a tua eternidade dura para sempre. A tua eternidade dura para sempre. Já não estou enxergando. Eu vou ler qualquer coisa pequena, eu já não estou enxergando. E ontem, depois de muito tempo, eu consegui no oftalmologista cedinho, bem de manhã cedo, por causa dos outros compromissos. E quando chegou no oftalmologista, ele examinou as minhas vistas. Falou, já sei o que você tem. Eu falei, o quê? Ele é a idade que chegou. Uma vista só, falso dobro a outra, e a sua idade chegou. Não tem para onde correr. Você vai ter que fazer um óculos. 1,75 de grau. Eu falei, tranquilo, 1,75. Ele falou, mas esse grau aí, até o ano que vem ele vai mudar, ele vai ser mais forte. Mas depois estabiliza. Mas é a sua idade. Nossa, o senhor não está velho, o senhor está 44, mas não estou velho, mas aqui começa. É aqui que começa. Então já começa um desgaste, que já me começa a projetar lá na frente, que se Jesus não voltar, vai chegar um fim. Vai chegar um fim. Como um tênis, como uma calça, como uma blusa, como os seus olhos, como os seus órgãos, como o seu corpo. E tudo aquilo que você conquistou nessa terra vai ficar. Mas se você conquistou algo lá, e você fechar os olhos, com ele cansado, com a pele cansada, com os órgãos falecidos, com os ossos cansados, você vai abrir os olhos, com cabelo novo, com pele nova, com corpo novo, com tudo novo. Só que agora não vai envelhecer mais, não vai estragar mais. E o melhor disso tudo, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar para você uma coisa: teu cabelo grande de novo não me enche os olhos. Não me enche os olhos. Eu vou provar para você que não me enche os olhos. Eu tenho condições de fazer implante. Meu irmão fez, falou para mim fazer. O que eu falei? Se Deus me deixou careca, Ele sabe todas as coisas, eu sou grato a Deus por isso. Acabou. Então, eu ganhei na época uma lente para deixar o meu olho normal. Eu não quis. Se o Senhor quis que ele ficasse assim, ele vai ficar assim. Eu já recebi a oportunidade de trabalhar e morar na Flórida, na Alemanha, na Espanha. Eu não quis, amados irmãos, porque tudo isso vai ficar aí. E o meu alvo é Cristo. Mas ter novos ossos não me enche os olhos, embora seja maravilhoso, não estou desdenhando. Não sentir dor é maravilhoso, mas não é o que enche os meus olhos. Não ter tristeza é maravilhoso demais, mas não é o que me enche os meus olhos. Viver eternamente é maravilhoso demais, é incontável a alegria, mas não é o que enche os meus olhos. Acredite no que eu vou te falar. Saber que eu vou estar ao lado de Cristo por toda a eternidade, isso não enche, mas salta os meus olhos. Ele está com Cristo, ele está com o meu Salvador. É poder fazer aquilo que muitas das vezes eu fiz em oração. Eu poder fazer olhando a Ele face a face, de agarrar nas mãos dele e dizer: obrigado.
por ter me amado. Obrigado por ter me comprado. O meu esforço maior de estar aqui não era para não ir para o inferno, é para poder lhe agradecer pessoalmente, pela forma com que o Senhor me amou, pela forma com que o Senhor me resgatou, pela forma que o Senhor cuidou de mim. Eu quero lhe agradecer pessoalmente por ter negado a ti mesmo, por ter me colocado em maior valor do que a sua própria vida. Então todo o meu esforço foi para olhar para ti e agradecer pessoalmente. Mas enquanto, irmãos, eu não posso olhar Cristo face a face para agradecê-lo por ter me livrado das trevas e me livrado da morte, eu agradeço Ele sendo escravo dele. Eu agradeço Ele servindo Ele com a minha vida, ainda que apedrejado, ainda que ultrajado muitas das vezes, mas em gratidão a Ele, eu vou continuar sendo escravo dele. Não importa o que aconteça, o que venha, e é o conselho que eu te dou, porque eu não faço a obra do Senhor porque eu tenho um compromisso com a igreja. Eu faço a obra do Senhor porque eu sou grato a tudo que Ele fez por mim. É árduo? É difícil? Muitas das vezes em lágrima? Mas é a minha maneira de agradecê-lo por tudo que Ele fez, faz e por tudo que Ele há de fazer. Então, cada vez que eu dobro o meu joelho para orar, eu quero dizer para ti, Jesus, muito obrigado. Cada vez que eu abro a Bíblia para ler, eu digo muito obrigado. Cada visita que eu faço, eu quero dizer muito obrigado. Cada vez que eu estou no culto, eu quero dizer muito obrigado. Cada viagem que a gente faz para atender alguém, semana que vem a São Paulo, eu estou dizendo para Jesus, muito obrigado. Cada vida que a gente atende, eu quero dizer muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Até aquele dia a qual eu possa falar para Ele face a face. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque ninguém me amou como o Senhor me amou. Então meu alvo não é nem entrar pelaquela porta porque eu vou ser salvo, porque eu não mereço isso. Mas o meu alvo, irmãos, é olhar nos olhos de Jesus e abraçar e dizer obrigado por ter me salvado. Era para mim estar agora no inferno, nas trevas exteriores, com pranto e ranger de dentes, mas aprove o Senhor me trouxe para cá, me trazer para cá. Mas isso que eu estou falando para vocês, eu ainda não alcancei, mas sigo para o alvo que me está proposto, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu sei que é uma longa caminhada ainda daqui para lá. Eu sei que o diabo vai colocar inúmeros empecilhos, inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades, mas Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, e vamos chegar lá. Não tem o seu alvo em ser um pregador, não tem o seu alvo em ser um cantor, não tem o seu alvo em ser um instrumentista. Tem o seu alvo em entrar pelaquela porta, porque o restante todo Deus faz. Todo o restante Deus faz. Todo o restante é com Ele. Amém? E o hino é esse aqui. Uma coroa. Som. Amém? Som. Acabou. Som. Amém. Não sei se eu vou lembrar toda a letra, na verdade, todo o ritmo do hino é antigo, mas ele diz assim: uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério, e sua coroa de ouro desprezou então morrer. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara muitas metas, mas com o passar do tempo essa estrela envelheceu.
E já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda, desprezou também morrer. Mas no cantinho, uma coroa de espinho, retirada por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinho, morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das 3 coroas, a de ouro, a do atleta, a de espinhos que ressoa, nos meus lábios a pergunta, dessas 3 qual vale mais? Assim pensando, uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinho, retirado por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marca do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos, morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Mas no cantinho, uma coroa de espinho, retirado por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marca do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinho, morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Não tinha ouro naquela coroa, não tinha pedras preciosas, mas foi o sangue sobre aqueles espinhos que salvou a minha vida. Então este hino, que eu me lembrei dele, é para mostrar para mim e para você que tudo que a gente fez e tudo que a gente conquistou ou conquistar, humanamente falando, vai ficar. E se no final de tudo perdemos a nossa salvação, logo de que adiantou ganhar aquilo tudo? Mas se eu não ganhar nada disso, mas no final alcançar a minha salvação, eu prevaleci sobre todos aqueles que alcançaram. Então hoje, quando alguém alcança riqueza, fama, glória, eles pisam naqueles que não alcançaram porque decidiram viver Cristo. Mas um dia, aqueles que vivem em Cristo, por Cristo e para Cristo, receberão uma coroa de glória eterna. E todos esses que queriam a coroa terrena padecerão. E esta mensagem é para te aconselhar, filho, filha, irmãos e irmãs. Não busque a coroa dessa terra. Não busque o ouro. Não busque a prata. Não busque a riqueza. Não busque a fama. Não busque a glória. Não busque o teu coração, não busque a tua vontade, porque ele é enganoso e falho. Trace na tua mente, no teu coração, um alvo que é Cristo, principalmente aos jovens, porque vocês jovens são facilmente enganados pelo mundo, são facilmente enganados pelas cores, pelas amizades, pelas músicas, pelos ritmos. Há muito tempo atrás começava uma obra chamada Projeto Vida Nova de Irajá. Quem já ouviu falar? Levante a mão. E um pastor me ensinou Bíblia, ele me ensinou a palavra de Deus, ele me ensinou a orar. Eu me lembro que quando eu chegava na igreja no domingo para a EBD, Escola Bíblica Dominical, acabava a EBD e eu via que aquele pastor se despedia da esposa e a esposa ia embora, ele ficava na igreja. E a primeira EBD, a segunda EBD, a terceira EBD, eu cheguei para o pastor e falei: pastor, a impressão minha, o senhor não vai embora? Ele: não vou. Mas o senhor fica aqui na igreja? Fico. Porque eu percebi que no final do dia
Eu chegava cedo para arrumar as coisas na igreja, a esposa chegava, trazia uma marmita para ele, trazia toalha, trazia roupa, ele tomava banho. Eu falei, pastor, não vai embora, ele fica aqui. E aí, na terceira vez que eu vi ele fazer isso, eu falei, pastor, o senhor não vai embora? Ele não. Vai, desculpa perguntar, o senhor fica fazendo o que na igreja? Ele, eu fico de joelhos até a hora do culto. Eu clamo por cada vida, por cada jovem. Eu peço a Deus graça, eu peço a Deus sabedoria. E ao meu momento de intimidade, eu fico aqui jejuando até o final do dia. Eu tiro todo o meu domingo para Deus. E eu virei para ele e falei, eu posso ficar com o senhor? Ele olhou para mim, mas sua mãe e seu pai? Eu falei, não, eu moro sozinho. Ele, não é fácil ficar aqui não, mas... O meu sonho é que a igreja toda participasse disso. Mas Elvis não é por força nem por violência. E eu fiquei com aquele pastor, e o tempo que eu fui membro daquela igreja, olha que foi muito tempo, eu abri mão dos meus domingos e ficava com ele ali. E ele me ensinou muito. E aconteceu alguns problemas na igreja, alguns problemas até um pouco sérios, e eu me deixei levar pelos problemas da igreja, e eu passei aí pouco. E uma vez ele foi no meu trabalho, chegou lá com o irmão, e eu falei que estava bem, que estava buscando, que ia aparecer na igreja, mas na verdade eu estava indo no projeto Vida Nova de Irajá, que estava começando. Entendeu? Videira. Mais ou menos assim. Entendeu? Para a direita, para a esquerda, na minha frente. Assim, jovem, né? Pô, me achei. Coisa maravilhosa, que igreja. Já tinha telão, aquela coisa toda, igreja, vamos lá, né? Puxa vida, acabou o jovem, aquela coisa toda. Eu já estava no meio deles. Uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, já querendo me empurrar a função, sempre muito elétrico, sempre muito falador. Esse menino tem futuro, ele fala bem, vamos botar para frente. E eu ali, pronto para ser engolido pelo sistema. Cheguei em casa, sentei e falei, puxa vida, 2 meses lá. Nesses 2 meses ele já tinha se reunido lá na outra igreja para orar umas 10 vezes juntos. 2 meses, ninguém me cobrou para ler Bíblia. Ninguém me cobrou para orar. Mas era o Senhor falando no meu coração. E eu comecei a me lembrar dos dias que eu jejuava e orava com aquele pastor. Como fez diferença na minha vida. Como fez diferença na minha vida. Eu lembro que era a época do namoro, né? Tu está me trocando pela igreja. Quer ficar no domingo o dia todo, você trabalha já sábado até 5 ou 6 horas. A gente quase não se vê. Agora ficar na igreja o dia todo. Vou ficar na igreja o dia todo. E eu lembrei, fui lembrando e falei, Deus não está aqui. Fui lá e voltei na igreja onde eu estava. E o pastor desceu no final do culto, me abraçou e falou assim, eu estava orando pela sua vida. Para que o Senhor trouxesse à sua memória tudo aquilo que você aprendeu aqui. Eu falei, pastor, eu estava indo ali. Eu não preciso saber. O importante é que você está aqui. Aleluia. E a mesma proposta que eu tive, vocês vão ter. Vai chegar para vocês. Escolha sempre o reino de Deus. Não o reino da terra. Eu nunca vou impedir nenhum de vocês de fazer as escolhas de vocês. Mas a escolha de vocês nunca vai me impedir de seguir para o alvo, a qual para a minha vida está proposto, que é a salvação eterna. Jesus está voltando, e Deus tem grandes coisas a fazer na vida desta igreja, nas nossas vidas, na sua vida. Se mantém firme. Mas esquece alvo de namorado, esquece alvo de namorada. Esquece algo dessa terra. Olha para Cristo e deixa o resto Ele fazer. Deixa Ele fazer tudo. Deixa Ele conduzir relacionamento, deixa Ele conduzir a profissão. Deixa o Senhor conduzir tudo. Você não vai se arrepender da condução de Deus. Você não vai se arrepender da condução de Deus. Mas eu preciso viver isso, eu preciso experimentar isso, porque não vai dar tempo. Vai dar.
Só que tudo há um tempo e um propósito. Amém, queridos? Outra coisa que eu vou falar para você, para encerrar a mensagem. Amanhã é eclipse total dentro de data judaica, tem propósito de Deus sim, é profético sim, mas o mundo não vai acabar amanhã. Jesus não vai voltar amanhã. Amém? Há risco sim de terremoto? Há. Porque mexe com as placas tectônicas. Há risco de acontecer alguma coisa? Há risco de dar start com uma guerra? Há. Porque é profética, dentro das festas. Eclipse é só eclipse. Mas quando é dentro das festas, quando é dentro de mês determinado, quer tempo para mostrar isso para a igreja, é muitas das vezes juízo de Deus, agir de Deus, é Deus abrindo chave para a profecia. Mas em nome de Jesus, não vai acabar o rumo da manhã, e Jesus não vai voltar amanhã, igual muitos estão falando. Tem pessoas entrando em histerias, tem pessoas entrando em desespero. 3 cidades dos Estados Unidos, ao qual verá o eclipse total, estão em alerta máximo. Por que vai explodir alguma coisa? Não, porque as pessoas entraram numa histeria, numa loucura, esvaziaram o mercado, encheram tudo, estão desesperadas, porque acham que o apocalipse vai acontecer amanhã. Não vai. Mas que é um ponto de partida para o Armagedon, isso é fato. Mas coloca a tua cabeça no lugar. Até porque se vai explodir ou não, isso não tem que interessar a mim. Eu tenho que interessar estar com a vida no altar, pronta para esse momento. Explodiu aqui, eu estou no meio da explosão, vida no altar, meu irmão, o corpo vai voar pedaço para tudo que é lado no glória. Glória, céu! Entendeu? Agora não está com a vida no altar, explodiu, foi o corpo para todo lado, o espírito está vindo subindo, ela passa a mão no capeta, já vem para o inferno, acabou. Então é se preparar. Ah, mas se vier eu posso morrer, que morro com Cristo, porque eu viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? E pai não vai ficar pensando em morte. Ai, que vai ter uma guerra, vai cair uma bomba, e se eu pegar um... Meu irmão, para com isso. Vive Cristo. Tiver que chegar, chegou. Fazer o quê? Chegou em casa, chegou bem, cadê? Acabou, mata logo aquilo, acabou. Faz igual o Nilo, irmão. Lá no navio, na marinha, viagem de ouro, pegaram o ciclone no meio do mar, mas antes disso estava todo mundo zombando dele, era o único evangélico no mar, o único crente, tinha tudo que a religião ali, ó crente, olha isso, zombando de Deus, zombando de tudo. Ele falou: Senhor, esse povo te zombando, Senhor, esse povo te zombando. E o Nilo também tem uma unção parecida com o da Mauri, ele dorme fácil, né? Bom, isso é bom, você encostar e dormir. O Nilo chegou lá no barco e foi dormir. E o pessoal acordou e disse: seu Nilo, seu Nilo, seu Nilo. E o barco, ele falou que a estrutura do barco torcia. O que foi? O barco está no meio de um ciclone, um navio, um ciclone mesmo no mar, com tudo, vaquela, aquela coisa toda. Seu Nilo, para pela gente, a gente vai morrer. E todo o barco, a gente vai morrer, seu Nilo. Eu oro: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tudo está em tuas mãos, Senhor. Tu tem poder de falar para o mar se aquietar, porque o Senhor fez uma vez, tu criaste todas as coisas. Em tuas mãos está em nossas vidas, Senhor. Mas esse povo que agora está pedindo para orar, está pedindo que está com medo de morrer. Esse povo ontem estava zombando do Senhor. Então, se o Senhor quiser salvar essa embarcação e todos que estão aqui, que o Senhor salve. Mas se não quiser, joga essa porcaria para o fundo. Para eles parar de zombar de ti, para eles saberem que há um Deus. Afunda essa porcaria, joga para o fundo, Senhor. Porque eu não estou nem aí, Senhor. Porque tudo está na tua mão. Todo mundo acabou, deu um pio. Ele acabou de orar, se amarrou todo lá na cama e foi dormir. Se afundar, eu vou afundar dormindo. Acordou no outro dia, o que houve? Morremos? Não, senhor. Passou o barco, passou pelo ciclone, está tudo bom, graças a Deus você orou. Aí chegou lá todo mundo: o seu Nilo, o seu Nilo. Ninguém quer zombar mais de Deus aqui, não? O Espírito do Senhor tomou o Nilo como tomou Elias. E assim que tem que ser. Não temer a morte quando saber que a vida está ao teu lado. Está ao teu lado, não, me desculpa, eu errei. Saber que a vida está dentro de você. Amém? Grupo de louvor.